Oi, gente! Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre as formas de procrastinação e você vai começar a entender por que você procrastina tanto. Antes de a gente começar esse vídeo, vale lembrar que esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos dessa semana, onde a gente está falando sobre autoconhecimento. Então, se você ainda não assistiu os dois primeiros vídeos, o link está aqui embaixo. Aproveita, se inscreve no canal, curte aqui esse vídeo e compartilha com as pessoas que você sabe que precisam ouvir o que a gente vai falar aqui. Então, hoje a gente começa falando sobre aquele amanhã eu faço, depois eu faço. Você já sentiu essa sensação de algo parece te travar, te bloquear de realizar determinadas coisas e a sua mente diz que amanhã você vai fazer, depois você vai fazer e você acaba empurrando para deixar para depois. Uma coisa importante de a gente entender do porquê que você procrastina é começando a perceber o que você procrastina. Porque se você perceber bem na sua vida, não é tudo que você procrastina. Você não procrastina todas as áreas da sua vida. Você não procrastina tudo aquilo que você faz. Então é importante você separar, você olhar para a sua vida e perceber onde você realmente procrastina. O vídeo dos instintos de ontem pode te dar uma luz por aí. Você procrastina mais quando o assunto é trabalho, quando o assunto é cuidar da sua saúde. Você procrastina mais quando o assunto envolve grupos, pessoas. Você procrastina mais quando o assunto é emocional, relacionamentos. Então é muito importante você perceber onde você procrastina. E também, muito se você procrastina mais quando se trata dos outros, quando se trata de você. Quando as coisas que você faz para si, você procrastina mais. Quando as coisas que você faz para os outros, você procrastina mais. Quais são as coisas que parece que sempre te travam? Esse é um bom início para a gente começar o nosso trabalho de identificação do porquê que eu procrastino tanto, por que eu deixo as coisas para depois. Porque sempre tem um motivo atrás da sua procrastinação. Quando você tem energia, vontade de fazer as coisas, quando o seu propósito está alinhado com aquilo que você vai fazer, você naturalmente tem desejo de fazer as coisas. O ser humano, ele naturalmente tem desejo de realizar, de fazer. Quando eu começo a procrastinar muito em relação a alguma coisa, é porque tem algo aqui que está me bloqueando, gente. Tem algo aqui que está me atrapalhando. E esse é o ponto. Na maioria das vezes, quando a gente procrastina muito, a gente entra no processo de culpa, de se chicotear, de falar mal de si, de falar que a gente é preguiçoso, de que a gente não faz. Só que até a própria preguiça, sabe quando você tá com preguiça de fazer alguma coisa, você tá cansado de fazer alguma coisa? A gente até essa preguiça, ela não vem em vão. Muitas vezes, quando a sua autoconfiança para fazer algo ela está baixa, você tem dificuldade de começar a realizar aquilo. Quando você não sabe, quando você não tem clareza de como você vai executar determinadas coisas, você também entra nesse lugar da preguiça, entra nesse lugar da procrastinação. Então, identificar o motivo do porquê que eu estou procrastinando vai me ajudar muito na hora em que a minha mente disser, deixa para amanhã, depois eu faço, vai te ajudar a mudar esse jogo, mudar esse lugar e dizer, não, eu vou fazer agora. Deixa eu olhar aqui, por que a minha mente quer jogar isso para amanhã? Sabe, o que tá me travando aqui de eu não realizar isso? Então, esse é um papel muito importante desse lugar de autoconhecimento, de eu entender. Eu não tô procrastinando do nada. Eu não tô procrastinando porque eu sou alguém que tem preguiça de fazer as coisas. Eu não estou procrastinando porque eu não sirvo para nada, sabe? Porque quando a gente tem esse hábito muito forte de procrastinar, a gente começa a se julgar muito. E isso acaba atrapalhando mais ainda o processo de você começar a realizar, a fazer as coisas que você precisa fazer. E aí, eu separei 9 possíveis sabotadores, né, que fazem você procrastinar. 9 pontos que cada um deles é um dos 9 perfis do Enneagrama, para você começar a fazer esse processo de olhar por que a minha personalidade, a minha forma de ser, ela procrastina, ela deixa para depois. Gente, uma coisa interessante é
pensar no resultado daquela ação, ou seja, em qual resultado daquela ação vai me trazer. Porque a procrastinação, ela se dá quando eu quero atingir um determinado resultado. Eu vou fazer algo para eu ter um determinado resultado. Então, se eu tô com uma procrastinação aqui para eu não fazer aquilo, para eu não ter aquele resultado, pode ser algo associado ao resultado, ao medo do resultado. Como assim medo do resultado? A gente cria na nossa cabeça vários cenários com base em tudo aquilo que a gente viveu, que a gente armazenou, que está na nossa mente. A gente cria vários cenários desse resultado, de como ele vai ser, de como eu vou me sentir quando eu chegar lá, do que vai acontecer quando eu chegar lá. E muitas vezes esses cenários, eles estão armazenados lá no nosso subconsciente. E isso pode atrapalhar muito você de começar. Por exemplo, começando com o nosso primeiro, né? Nosso primeiro ponto do porquê que eu procrastino. Pode ser por medo de errar. Então, por exemplo, se você foi uma pessoa muito criticada ao longo da sua vida, se você teve muitas críticas, tudo que você fazia estava errado ou podia melhorar, você pode ter medo de errar e aí isso te impede de fazer. E aí você fica tentando fazer melhor. Quando tiver melhor, eu faço. Quando eu tiver mais perfeito, aí eu faço. E essa procrastinação vai adiando você fazer para amanhã, para depois. O segundo, gente, será que quando eu tiver esse resultado, as pessoas vão continuar gostando de mim? E aqui a gente pode encontrar um monte de crenças, né, relacionadas a minha família, aos meus amigos. E você pode parar para pensar, se eu tiver X resultado, os meus amigos vão continuar gostando de mim? Eu vou continuar sendo aceito na minha família? Eu vou continuar tendo as pessoas do meu lado? E isso pode ser um processo bem sutil, tá? Porque o subconsciente, ele traz uma mensagem bem sutil. A sua mente pode te dizer, sim, claro que vão. Mas aí você faz você olha pra ela assim, tipo, será que vão mesmo? Será que eu acho mesmo que se eu tiver resultado, eles vão continuar gostando de mim? Será que eu não sou daquele grupinho que acredita, né, que tem a crença de que as pessoas gostam de mim, mas gostam que eu tenha resultado, mas nunca mais resultados do que eles? E isso pode estar me impedindo. Então, observe se as pessoas vão continuar gostando de você, né? Observe, terceiro ponto, se você vai ter um resultado com aquilo onde você vai ser reconhecido, onde você vai ser importante, onde as pessoas vão te ver. Dentro do 3, do item 3, da personalidade 3, a gente tem muito essa necessidade de ser visto, ser notado, reconhecido. Então, se aquilo que eu procrastino não tem uma ligação com eu ser visto, reconhecido, importante, eu posso deixar isso para depois, porque isso não tá ligado ao que eu busco, o que a minha personalidade busca. Então eu posso estar adiando as coisas que eu preciso fazer, que são importantes, que eu coloquei aqui que são importantes, porque eu não vejo esse resultado quando eu faço isso. Então é importante fazer esse ajuste dentro da sua mente. O quarto item, né, da personalidade 4 é o seguinte: muitas vezes você cria na sua cabeça um resultado X, você idealiza, por exemplo, você vai fazer um projeto, você idealiza como aquele projeto vai ser, como ele vai ser incrível, como ele vai ser perfeito, como ele vai ser maravilhoso. Quando você vai para ação, quando você começa a fazer as coisas, você pode perceber que ele não sai tão maravilhoso como está na sua idealização, né? Porque na vida real as coisas são um pouco diferentes. Eu começo, me desmotivo, tenho que começar de novo. E aí eu acabo deixando aquele projeto mais na minha cabeça, aquilo que eu preciso fazer, mais na minha fantasia, no meu sonho, porque lá eu tenho certeza que tá legal. Se eu trouxer ele pra vida real, tipo, eu vou me desmotivar, eu não vou ter vontade de continuar, eu não vou ter vontade de ir até o final, aí eu procrastino. Então, observe isso. 5. A personalidade 5 pode procrastinar, gente, por um ponto muito importante. Vocês sabem aquele ditado do melhor um na mão do que 2 voando? A personalidade 5 tem grandes desafios com o medo da escassez.
Então, muitas vezes, o medo de poder faltar, se eu me arriscar a fazer algo novo, algo diferente, ou procrastinar aqui e faltar numa outra área, se eu botar energia para realizar X coisas aqui, que eu botei que eu vou, e faltar energia para eu realizar tal coisas lá. Porque o perfil 5, a personalidade 5, ela trabalha muito com essa coisa de reter e economizar energia. Tanto é que eles falam um pouco, demonstram um pouco sentimento, tudo é muito pouco, eles guardam tudo. Então, para começar algo novo, então eu tenho que demandar uma energia dentro de mim. Eu fico com um medo interno de que se eu colocar muita energia nisso, pode faltar para algo que eu preciso aqui. E isso pode estar fazendo com que você procrastine. Outro ponto importante, no ponto 6, é o medo do julgamento. A personalidade 6 procrastina em excesso por medo do que os outros vão pensar, por medo do julgamento, por medo de que aquilo saia de um jeito que as pessoas vão me julgar, vão me criticar, e isso impede com que a personalidade 6 faça grandes coisas. Então ela fica sempre, eu vou me preparar melhor, depois eu faço. Eu vou fazer mais um curso, depois eu faço. Eu vou fazer tal coisa, depois eu faço. Então observe nas suas procrastinações, aquilo que você faz, se dentro do resultado não tem um medo do julgamento. O que vão dizer, sabe? Será que vai ficar bom e as pessoas vão gostar? Vou fazer melhor. Eu gasto um tempo a mais fazendo algo que às vezes não é necessário para ter certeza de que eu não vou receber um julgamento do outro lado. Na personalidade 7, muito do julgamento não, da procrastinação, ela vem da minha necessidade de estar sempre fazendo algo prazeroso. E muitas vezes aquilo que eu preciso fazer, que eu coloquei como meta para fazer, ele não me traz, pelo menos da minha cabeça, um resultado prazeroso. Eu acho que não vai ser tão positivo. O 7 tem uma questão, a personalidade 7 tem uma questão com... Sabe, vocês já assistiram aquele vídeo da criança, onde eles colocam a criança para gravar a cena, eles colocam um chocolate na frente. E aí eles dizem assim, aqui tá um chocolate, a mamãe vai no banheiro e você não pode comer o chocolate até a mamãe voltar. Se você não comer o chocolate até a mamãe voltar, eu vou te dar 2 chocolates. Não sei se vocês já viram isso. Aí algumas crianças, tipo, dane-se, eu vou comer esse chocolate agora porque tô com vontade. Algumas crianças ficam ali esperando, né, a mamãe voltar do banheiro pra ganhar os 2 chocolates. O tipo 7 é a primeira criança. Eu não vou esperar para ter prazer depois. Eu não vou esperar para ter resultado depois. Eu quero prazer agora. Eu quero sentir isso agora. Então, isso pode atrapalhar o 7 na hora de fazer coisas que demandam um maior tempo para ter um resultado. Então, eu não quero passar por esse trabalho, esse esforço de fazer isso, eu quero sentir isso agora. Então, eu acabo procrastinando, eu acabo deixando para depois as coisas que eu preciso fazer, que são importantes, para fazer algo que não tem tanta importância aqui e me traga um prazer imediato. Dentro do 8, a gente vai ver algumas procrastinações, embora essa personalidade ela seja muito ativa, muito de ação e procrastine muito pouco, ela vai procrastinar quando o assunto vai envolver mais sentimentos, emoções, normalmente essa área que o 8 procrastina. E aqui a procrastinação é pelo medo de que as pessoas vão julgar ela como fraca, a fraqueza, sabe? Vão me ver como vulnerável. E pode até ser, às vezes, algum projeto em que ele não se sinta tão bom, tão capaz, e essa sensação, tipo assim, eu não vou ser tão forte fazendo, eu não vou ser tão eficaz fazendo, então é melhor eu não fazer. Porque se não é para eu ser o forte, o bom fazendo, eu não vou fazer. Então pode ter esse desafio, mas a procrastinação aqui na personalidade 8 é muito importante vocês olharem, porque ela tá muito mais ligada a questões que vai envolver meu emocional, sabe? Vai envolver eu expressar algum sentimento, eu ter que ser mais doce. Então, entra aqui. Resolver alguma coisa do passado, sabe? Que tá mal resolvida, que tá mal... sabe? Aquelas coisas que ficam mal resolvidas, a gente tem que resolver. O 8 pode procrastinar para resolver isso porque não quer parecer vulnerável, não quer parecer fraco.
porque ele identifica sentimentos como fraqueza. Expressar vulnerabilidade, expressar fraqueza, sentimentos para o 8 é fraqueza. E o 9, um ponto muito importante aqui, por que ele procrastina, é porque ele tem medo de ser o centro das atenções. Ele tem medo de aparecer muito, ele tem medo de se destacar em excesso e as pessoas estarem vendo ele muito, ele estar chamando muito a atenção. E também pelas questões, sempre que ele vai procrastinar, as que envolvem conflito. Ou seja, se eu fizer isso, vai dar um conflito ali, tipo, então eu vou enrolando. Observa, né? O 9 não procrastina em tudo, como todo mundo fala. O 9 procrastina em questões específicas que vão trazer um conflito, que vão trazer um desconforto interno ou que vão fazer com que ele se destaque, ele apareça, ele incomode, vamos dizer assim. Porque é como se ele tivesse gravado essa. Se eu for visto, se eu fizer muito barulho, eu vou atrapalhar. Sabe aquela criança que, tipo, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto pra minha mãe, pra não dar trabalho pra minha mãe, sabe? Eu vou ficar aqui quietinha no meu canto pra não incomodar, sabe? E aí eu tendo a ficar aqui no meu canto. E o 9 é essa criança, sabe? Então ele cresce dentro dele, ele tá nesse mesmo lugar. Então o adulto externamente e conscientemente busca resultado, fazer acontecer, mas a dor, a ferida da criança tá ali dentro dizendo, não aparece muito, não se mostra muito, você vai incomodar, você vai causar conflito, então fica quietinho. Então ele vai acabar sendo um dos que mais procrastina dentro do Enneagrama, porque realmente são feridas que doem muito. E a procrastinação tá ligada com isso, gente, com a nossa criança. O adulto não procrastina. Uma pessoa adulta, consciente, responsável, sabe que tem que fazer as coisas, não procrastina. Quem procrastina? A criança ferida que existe dentro de nós. A criança ferida que tem umas marcas dentro de nós. E é por isso que o principal ponto, quando eu começo a perceber que algo não tá fluindo, algo não tá sendo destravado na minha vida, eu preciso olhar para quais feridas a minha criança tá me segurando, tá puxando o freio de mão. É aqui que tá o ponto. Então, eu quero que você comente aqui para mim qual dessas aqui fez mais sentido para você, em qual dessas você, né, mais se pega procrastinando. E me conta o que fez sentido para você nesse vídeo. Chegou até aí? Você percebeu, conseguiu perceber o que você procrastina? Por que você procrastina? Onde é que você mais procrastina na sua vida? O que está te travando? Então, observa isso, dá essa refletida, olha para dentro e me conta aqui nos comentários como foi esse processo. Amanhã, gente, a gente vai falar sobre como funcionam os relacionamentos dentro dos instintos que a gente viu na aula de ontem. Então, vale muito você assistir a aula de ontem e se preparar para a aula de amanhã, que eu vou falar sobre como vão funcionar os relacionamentos amorosos, afetivos, dentro dos instintos no Enneagrama. Lembra de compartilhar essa live com alguém que você acha que vai ser muito útil e eu te espero na aula de amanhã. Um beijão e até amanhã!